Trazer a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Mateus 9, versículo 38. Rogais, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores em Cristo desse canal, esse versículo contém um dos princípios espirituais de Deus. Antes de Deus realizar uma obra, geralmente Ele conclama seu povo a uma oração. E uma vez o povo em oração, Deus realiza a obra. Portanto, Deus se limita às orações do seu povo. Fica claro no contexto 9, 35, glórias a Deus, aonde o Senhor Jesus diz que Ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades molestas entre o povo. Mas Jesus, irmãos, vendo a multidão, Ele teve uma grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não tinham pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus, irmãos, admoesta a todos os crentes a estarem sempre conscientes de que os perdidos têm uma alma eterna de valor incalculável e que terão que passar a eternidade no céu ou no inferno. E muitos poderão ser salvos se alguém tão somente lhe anunciar o evangelho. Glórias a Deus. Mas Jesus, ele disse para orar ao Pai, porque a seara é grande, e que Ele mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. Então fica claro que no contexto do capítulo 9, 35 e 10, do 1 ao 8, que tipo de obreiro que Jesus deseja no seu reino é aquele que ensina, prega o evangelho do reino, cura os enfermos e expulsa os espíritos imundos. Então, Jesus, ele deu poder aos seus discípulos sobre os espíritos imundos para expulsar, para curar toda enfermidade e todo mal. Então Jesus, ele quer que seus seguidores lutem contra as forças do mal, irmão, expulsando os espíritos malignos, curando os enfermos. Glórias a Deus. Ou seja, essa demonstração de autoridade divina no conflito espiritual é a continuação da manifestação do reino de Deus aqui na terra. Então, se vocês olhar, vocês prestar atenção no propósito do Senhor, é para que você possa ver, irmãos, que a casa do Senhor é uma casa de oração. A casa do Senhor é uma casa para que você venha se fortalecer espiritualmente. Não é de bagunça, não é de mundanismo, não é com luzes, canhões, paredes pretas, músicas mundanas, músicas barulhentas, fora de hino, que você vai expulsar um demônio. Pelo contrário, o demônio vai entrar e sarindar dentro da casa do Senhor. Hoje você vê tanta imundícia dentro da casa do Senhor, tanta bizarrice. As pessoas fazendo a casa do Senhor de circo, sendo que para você expulsar demônios ou curar toda enfermidade, todo mal,
Você tem que estar em jejum e oração, como o próprio Jesus disse aos seus discípulos, quando não conseguiram expulsar demônio. Uma igreja que não tem esses dons é uma igreja falida, é uma igreja morta. As pessoas se preocupam em fazer festas, as pessoas se preocupam em trazer o mundo para dentro da casa do Senhor e tira a responsabilidade. Jesus enviou esses 12 e ordenou dizendo: não irei pelo caminho das gentes e nem entrareis em cidade samaritana, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: a chegar no reino de Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Hoje você vê aí uma pessoa estoura com um louvor, você não pode nem postar um louvor dela, que é direitos autorais. E ainda tem quase dizer assim: Deus me deu essa canção. Uma vergonha. As pessoas pedem 30, 100 mil para pregar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, que nem é dele. E pior, pastores mundanos ainda pagam, sendo que o Senhor disse: curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeis, de graça dai. Pai, Deus não mudou. O que mudou é essas aves de rapina, essas imundícies dentro da igreja. O contexto do versículo 1 ao 8 deixa claro que a pregação do reino de Deus deve ser acompanhada da manifestação do poder de Deus contra as forças do pecado, da enfermidade e de Satanás. Não é para ficar fazendo revelações banais, revelações que não glorificam a Deus, mas cura o enfermo, expulsa o demônio. Você não vê isso hoje. O povo está doente. O propósito de Cristo é que o reino de Deus e o seu poder estejam próximos, ou seja, presentes, para levar a salvação, a graça e a cura ao povo de Deus. Quando o reino do céu não se manifesta entre o povo de Deus, os fiéis devem abandonar o mundanismo e tudo quanto não agrada a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aleluia. Então examine a igreja que você está. O mal das pessoas é não examinar as escrituras. E muitos adoram ser enganados porque aí vão vivendo os seus pecados. Mas e quando for se apresentar a Deus? Não haverá desculpa. Onde você vai passar a tua eternidade.